Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria aqui de agradecer a participação desse evento. Já venho acompanhando o Enafip desde as suas primeiras edições, participando lá nos eventos presenciais e agora aqui da forma online. Então, inicialmente, gostaria de agradecer aí, parabenizar ao Rafa, ao Léo pela organização e mesmo diante de toda a dificuldade aí de conseguir manter esse evento online para todos nós. Então, obrigado aí por tudo e vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio Antonucci, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid e trabalho com palmilhas desde 2005. Então, são 16 anos aí já trabalhando com as palmilhas feitas sob medida. E de 2005 até 2015, eu trabalhei com as palmilhas feitas de forma manual. E em 2015, eu desenvolvi essa tecnologia da TechFit, que é a minha empresa, para a produção e desenvolvimento das palmilhas em 3D. Então, de 2015 para cá, eu venho trabalhando agora somente com esta tecnologia para o desenvolvimento das palmilhas. E o meu objetivo principal aqui hoje é falar um pouco do uso das palmilhas no futebol profissional, as principais características de prescrição, o que a gente precisa levar em consideração. Quero também falar um pouco em relação, será que vale a pena mexer em alguns aspectos proprioceptivos, para quem trabalha com essa linha mais proprioceptiva, postural, ou biomecânicos, nas palmilhas feitas para chuteiras, será que é válido fazer isso? Então, a gente vai conversar um pouquinho disso daqui hoje. E também vou mostrar aqui alguns vídeos, alguns artigos e como eu produzo as palmilhas para os jogadores de futebol. Hoje em dia, né, a TechFit ela tem um contrato com o Clube de Regatas Vasco da Gama, nós somos parceiros oficiais do Vasco, já estamos indo aí para o terceiro ano de parceria. E apesar do Vasco não estar numa situação tão boa, mas um dado muito importante e relevante é que no ano passado, no ano que o Vasco caiu, o Vasco, o departamento médico, né, atuou muito bem, sendo que o Vasco foi o terceiro clube do Campeonato Brasileiro com menos lesões, né, apresentando somente uma lesão de pé e tornozelo. Então, o departamento médico funcionou muito bem e a TechFit se orgulha bastante de fazer parte aí desse projeto deles. Então, a gente tem essa parceria oficial com o Vasco, já indo para o terceiro ano, e fora o Vasco, tem outros clubes, outros times do Brasil, de fora do Brasil, que acabam os jogadores vindo aqui para fazer as palmilhas feitas sob medida. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do uso dessas palmilhas no futebol profissional, principalmente em relação às chuteiras, porque a gente pode dividir um pouquinho esse trabalho com as palmilhas feitas para chuteiras e as palmilhas feitas para aqueles jogadores, mas para usar no seu dia a dia, no tênis de corrida, de atividade e para o seu dia a dia. Tem grandes diferenças entre essas duas, ok? E é isso que eu vou falar um pouquinho agora. Então, eu vou começar falando um pouco sobre alguns detalhes importantes que a gente precisa saber a respeito de um jogador de futebol, alguns dados em relação às chuteiras, alguns dados em relação às sobrecargas que aquele pé daquele atleta sofre durante o dia a dia de treino, tá? Vou falar sobre algumas complicações e algumas estruturas que são mais sobrecarregadas durante esses treinos e depois falar também de algumas características importantes que a gente precisa levar em consideração na hora de confeccionar a palmilha para esses atletas, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, porque eu vou falar sobre alguns artigos para explicar um pouquinho dessas informações importantes, para depois a gente entrar na parte um pouco mais prática, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nesse primeiro artigo, publicado na Footwear Science, ele é um artigo que fala da influência da chuteira, do design da chuteira, na performance em campo dos atletas, tá? Uma série de estudos biomecânicos. Então, o que esse estudo, na verdade, ele fez? Ele analisou quais são as principais
características que uma chuteira precisa ter de acordo com o que os atletas gostariam, né, de calçar. Então, eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, a chuteira ela precisa ser leve. Então, se você pegar aqueles modelos mais antigos, eram modelos muito pesados, rígidos, duros. Então, com a evolução do material, do tipo de tecido que recobre, do tipo de estrutura para a base, hoje em dia as chuteiras estão muito mais leves e isso é um dado muito importante que os atletas buscam na hora de escolher uma chuteira. Então, primeiro, a leveza. Segundo, uma boa capacidade de tração. Então, a chuteira ela tem que ter aquela qualidade de tração e, ao mesmo tempo, de dar estabilidade para o atleta para a hora de uma arrancada, de um sprint, ou na mudança de direção, na hora da desaceleração. Então, essa tração com estabilidade é um detalhe também muito importante que os atletas buscam. Um outro fato importante nisso tudo, obviamente, em relação à chuteira, é o conforto. Quanto melhor o conforto, melhor vai ser para o atleta. E as chuteiras, hoje em dia, também, elas proporcionam uma maior precisão do chute, de acordo com o formato dela, e uma maior velocidade também do chute na bola. A bola pega uma velocidade maior, hoje em dia, com esses modelos de chuteiras mais novos, por incrível que pareça. Então, estas são características que os atletas buscam e que as empresas que desenvolvem chuteiras estão tendo que se adaptar e criar recursos para suprir essa demanda dos atletas. Claro que para você ter uma chuteira, muitas das vezes, leve, com boa tração, com boa estabilidade, confortável, às vezes você tem que abrir mão de outros detalhes. Não dá para, através de uma chuteira, você melhorar todas as qualidades que um atleta precisa. Por exemplo, uma coisa que hoje em dia ainda não é feita é uma chuteira que reduz o risco de lesão. Isso ainda não conseguiram chegar nesse estágio. Acredito que um dia vá. Tá? Mas, para algumas características, as empresas precisam abrir mão de outras características e isso a gente vai ver ali daqui a pouquinho. Ok? Então, essas principais características da chuteira vêm evoluindo a cada ano. Lá atrás, realmente, eram chuteiras eram muito mais desconfortáveis, mais duras, mais pesadas, e hoje em dia isso tem evoluído bastante, e os atletas, além disso tudo, estão tentando também buscar um conforto que muitas das vezes não é possível através da chuteira. E a gente, através das palmilhas, a gente consegue oferecer isso a ele. Tá? Então, esse é um dado que daqui a pouco eu vou voltar a falar. Vamos lá para um segundo artigo que eu quero falar também, que foi publicado na Clinical Journal of Sports Medicine, falando em relação a chuteiras eleva a pressão plantar em jogadores de futebol profissional masculino, de elite. Tá? E o que eles fizeram aí nesta pesquisa, na verdade, o que eles descobriram? Foi uma pesquisa que eles testaram o atleta utilizando um tênis normal de corrida e uma chuteira. E, através de uma baropodometria no formato de palmilha, colocada dentro do tênis e dentro da chuteira, eles analisaram a pressão plantar. Descobriram que, nas chuteiras, ocorre um excesso de pressão plantar na região do quinto metatarso. E isso a gente consegue ver através de alguns atletas, que não é muito raro de acontecer, atletas com fratura de estresse do quinto metatarso. Tá? Então, eles perceberam, através desse e de outros também, que eu vou mostrar ali, que a região do quinto metatarso ela é muito mais sobrecarregada quando o atleta está utilizando chuteira em relação quando ele usa um tênis de corrida normal. Tá? E um dado interessante que eu quero mostrar aqui também, nesse mesmo artigo, é a região da sobrecarga, que eles demonstraram aqui. Então, eles acharam, né, aqui no caso, a sobrecarga quando utiliza a chuteira. Então, aqui no pé dominante e aqui no pé não dominante, o pé de apoio. E eles viram que no pé de apoio ocorre uma sobrecarga maior, e essa sobrecarga começa na região do primeiro, mais que a região do quinto metatarso é uma região que realmente recebe muito mais sobrecarga, muito mais pressão plantar.
E esse esquema aqui é um esquema interessante que, de vez em quando, eu utilizo esses dados para desenvolver uma palmilha para um atleta, para um jogador de futebol. Fazendo o quê? Fazendo uma palmilha com essa região mais macia, com muitas das vezes com um poron na região do antepé, pegando aqui a região do quinto metatarso também. Mas eu vou voltar a falar nisso um pouco mais à frente. Bom, vou passar para um outro estudo aqui interessante também. Então, eles analisaram, né, a pressão. Na verdade, o que esse artigo ele falou? Foi um artigo publicado na JOSPT, e eles testaram, né, é um RTC, então eles testaram aqui atletas do futebol, tá? Eram jovens atletas, jogadores de futebol, e eles testaram utilizando esses atletas a chuteira com palmilha para absorção do impacto e chuteiras com palmilha sem absorção do impacto, palmilha normal. E o que eles queriam de desfecho ali? Saber se o uso de palmilhas com absorção do impacto, se ela reduz a sensibilidade à pressão plantar. Então, quando a gente faz uma pressão no pé, né, uma pressão tátil, se ao longo de um follow-up que eles botaram aqui nesse estudo, se ao longo desse período, quem usou a palmilha com absorção do impacto, se tinha, ao longo desse período, uma menor sensibilidade à pressão plantar. E o que eles chegaram de conclusão? Que os atletas jovens, né, jovens atletas, jogadores de futebol, que utilizaram as palmilhas com absorção do impacto, palmilha com absorção do impacto, na verdade, eram palmilhas desenvolvidas com elementos mais macios, para gerar mais conforto, mais maciez, e que o uso dessas palmilhas, ao final de um período, os atletas relatavam uma menor sensibilidade no pé à palpação. Ou seja, quando refazia o teste, a sensibilidade à palpação era menor do que quando utilizava as palmilhas das próprias chuteiras. Então, essas palmilhas com absorção de impacto, a palmilha mais macia, diminuía a sensibilidade à pressão plantar. É um dado importante também, porque a gente pode utilizar esse recurso para fazer uma palmilha para esses atletas, tendo em vista que a chuteira é um calçado muito duro, muito rígido, ele não tem flexibilidade. Então, se a gente consegue gerar um pouco mais de maciez para essa chuteira através das palmilhas, uma palmilha confortável, uma palmilha um pouco mais macia, isso gera menos sensibilidade na planta do pé daquele atleta. Tá? Então, isso também foi bem interessante, a gente pode utilizar esses recursos no nosso dia a dia. Um outro estudo, agora falando sobre fratura de estresse do quinto metatarso, como eu falei anteriormente, esta região é uma região mais sobrecarregada nesses atletas. Então, eles fizeram um estudo, né, fratura de estresse do quinto metatarso nos jogadores de futebol masculino de elite, um estudo em campo, tá? Então, eles utilizaram uma baropodometria no formato de palmilha, colocaram essas dentro da chuteira para analisar como seria essa sobrecarga da pressão plantar durante os treinos e durante os jogos. E o que eles descobriram com tudo isso daí? Mais uma vez, mais um artigo reforçando que a região do quinto metatarso é uma área que recebe muita sobrecarga, muita pressão plantar quando os atletas estão utilizando a chuteira. E que o pé não dominante, ou seja, aquele pé de apoio, ele, na verdade, dos atletas que apresentaram fratura por estresse, 86% desses atletas apresentaram a fratura no pé não dominante, ou seja, no pé de apoio. Então, é uma região que a gente realmente tem que tomar um pouco de cuidado e é uma região que merece um pouco mais de atenção, principalmente quando a gente vai desenvolver as palmilhas para esses atletas, para deixar essas palmilhas um pouco mais confortáveis e um pouco mais macias. Então, é um dado interessante também para a nossa prática aí na hora de confeccionar as palmilhas, e foi um artigo publicado na BMJ. Bem interessante esse artigo. Um outro estudo bem interessante, também publicado na Journal of Sport Science, falando sobre o efeito da chuteira no conforto e na carga plantar do tornozelo, do calcanhar e do quinto metatarso durante corrida e giro no futebol, né? A mudança de direção. Então, o que esse artigo aqui, na verdade, chegou à conclusão? Ele nos mostrou que
Durante alguns movimentos, como falado anteriormente, a região do quinto metatarso recebe aquele excesso de sobrecarga, ele também demonstrou isso. E um dado interessante que ele fala é em relação às travas da chuteira, né? Porque as travas da chuteira, elas têm regiões específicas, tá? Ela não está ali embaixo aleatoriamente, ela tem os pontos específicos e que devido a essa trava da chuteira, a placa base da chuteira, né? Aquela estrutura abaixo da palmilha ali, ela tem que ser uma estrutura muito rígida. Por quê? Porque se fosse uma estrutura mais maleável, devido às travas, aquela trava iria exercer um pico de pressão muito grande na região onde ela está, se houvesse uma grande flexibilidade da chuteira. Então, para ter uma dissipação maior da sobrecarga, né, dessa força que as travas acabam exercendo na base da chuteira, aquela base ela tem que ser rígida para dissipar melhor essa sobrecarga. Tá? Então, por isso que não desenvolvem, por exemplo, muitas pessoas às vezes até me perguntam, mas, poxa, chuteira é rígida, né? Não poderia ser uma chuteira mais maleável? Até poderia, mas quanto mais maleável, mais sobrecarga, né? Mais pressão as travas fariam naqueles pontos, aumentando muito a pressão plantar em determinados pontos na chuteira. Então, por isso que aquela base, por isso que se você pegar uma chuteira, se você tentar movimentar ela um pouco, você vai ver que ela é muito rígida, ela tem pouca mobilidade, a movimento é muito pouco, pouca flexibilidade. Justamente para esse motivo, né, dela conseguir distribuir, dissipar melhor a sobrecarga que as travas geram na base da chuteira ali para o atleta, para não ter acúmulo de pressão em determinados pontos no pé. Ela consegue distribuir bem melhor sendo uma placa mais rígida. Tá? E, por último, quero mostrar um outro artigo que não é relacionado a chuteiras, mas que a gente precisa levar muito em consideração, que é uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Publicado na British Journal of Sport Medicine, e é uma revisão sistemática falando da efetividade das órteses plantares e das palmilhas com absorção do impacto na prevenção de lesão. E por que eu gosto de citar esse estudo aí? Principalmente pelo fato de, nos jogadores de futebol, como eu vou falar mais aqui ao longo da palestra, eu gosto de trabalhar muito pensando no conforto, tá? Pensando em fazer uma palmilha bem moldada ao pé daquele atleta. Tá? E quando eu falo fazer uma palmilha bem moldada, sob medida para aquela anatomia daquele pé, eu não estou falando em fazer uma palmilha que vai restringir mobilidade do arco, não. Tá? É simplesmente uma palmilha bem moldada que você pode fazer desenvolvendo a palmilha de forma manual ou com a tecnologia 3D. Só que quando você desenvolve uma palmilha bem moldada ao pé, não só essa meta-análise, mas existem alguns outros estudos que mostram que a palmilha, somente o fato de você desenvolver uma palmilha sob medida e bem moldada, já é o suficiente para reduzir algumas queixas, por exemplo, de fascite plantar. Tá? Claro que eu não vou tratar fascite plantar desenvolvendo somente uma palmilha sob medida, mas a gente sabe que essas palmilhas, elas geram um alívio da dor. Então, pode ser um dos fatores que a gente pode escolher na hora de tratar um paciente, uma determinada dor no pé, ou então desenvolver as palmilhas para uma chuteira. Por quê? Porque nesse estudo, ele demonstra que se você desenvolve uma palmilha bem sob medida, tá? Com a anatomia certinha daquele pé, você consegue prevenir algumas lesões, principalmente o que foi encontrado nessa meta-análise, foram as fraturas de estresse do quinto metatarso. Então, palmilhas feitas sob medida diminuíram o risco de fratura de estresse de quinto metatarso, mas não diminuíram o risco de lesão em tecido mole. Então, falar que, não, vou fazer uma palmilha sob medida para prevenir lesão, prevenir tendinopatia, prevenir fascite plantar. Isso não funciona, tá? De acordo com essa meta-análise, de acordo com essa revisão sistemática. Mas, em relação às fraturas por estresse, essa revisão sistemática demonstrou ser válido o uso de palmilhas feitas sob medida. Só que eles compararam palmilhas feitas sob medida com palmilhas somente com absorção do impacto. A palmilha que só tinha o elemento de absorção de impacto não preveniu nenhuma lesão.
Então, eu, como fisioterapeuta, desenvolvendo palmilha para um atleta, eu não vou fazer simplesmente uma palmilha com um poron, com alguma coisa, e falar, olha, usa aí para a gente prevenir algumas coisas. Não, porque isso não vai funcionar. Não é esse recurso que eu quero utilizar para ele. Tá? Então, palmilha somente com absorvedor de impacto não previne nenhuma lesão. Pode gerar, às vezes, um pouco mais de conforto. Se o atleta achar aquilo mais confortável, ótimo. Tá? Quanto mais conforto a gente der para ele, melhor. Mas, se a gente consegue desenvolver uma palmilha sob medida, bem moldada para a anatomia do pé dele, sem restringir muito a mobilidade, principalmente do arco. Tá? E aí a gente pode, vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma palmilha, tá? Que é uma palmilha normal. Você pode visualizar, ela tem um arco relativamente alto, tá? Então tem um arco longitudinal alto. Só que esse arco, ele é, ó, flexível. Ou seja, se aquele arco se apoiar, ele vai conseguir ter a mobilidade normal. Ele é todo flexível. Então, não restrinjo a mobilidade, ele não é duro, ele tem uma deformidade. Então, eu posso fazer bem sob medida para melhorar o contato, né, do pé com a chuteira através da palmilha, mas sem restringir a mobilidade, para distribuir melhor a pressão plantar. E se quiser utilizar alguns recursos, alguns elementos anti-impacto, um poron, em algumas regiões, para dar mais conforto, melhor ainda. Tá? Então, através daquela revisão sistemática, a gente sabe que palmilhas somente com absorvedor de impacto para prevenir lesão não funciona, mas se você desenvolve uma palmilha sob medida, com a anatomia do pé, melhorando a distribuição da pressão plantar, podendo utilizar um elemento anti-impacto ali nessa palmilha sob medida, ela ajuda a prevenir as fraturas por estresse. Tá? Ela auxilia na prevenção, não que o atleta não vai ter, mas na média ela diminui o risco dos atletas apresentarem fratura por estresse do quinto metatarso. Ok? Então, fechando aqui, resumindo tudo isso que a gente viu de artigo até agora, né? Em relação às chuteiras, elas são desenvolvidas, elas hoje em dia são mais leves, para ter uma tração melhor, para dar mais estabilidade. Essas são características fundamentais. A chuteira, hoje em dia, ela dá uma precisão muito melhor para o chute, ela dá mais velocidade à bola, né, durante o chute. O atleta tem uma velocidade, um sprint muito mais rápido, uma capacidade de mudança de direção com mais estabilidade. Isso tudo a chuteira vem trazendo para os atletas e são coisas que os atletas buscam. Tá? Fora isso, sabemos que a região do quinto metatarso é uma região muito sobrecarregada quando os atletas estão treinando com chuteira, tá? E que o uso de palmilhas sob medida, de acordo com a anatomia do pé, diminuiu a sensibilidade à pressão plantar e pode ser um recurso utilizado nas palmilhas para chuteiras para os atletas. Só que agora eu quero entrar em um outro detalhe aqui. E esse detalhe, na verdade, é um detalhe que eu falei lá no início, que eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho para todo mundo pensar um pouco sobre esse fato. Será que vale a pena desenvolver palmilhas para chuteiras, corrigindo a biomecânica do atleta, caso aquele atleta apresente uma alteração biomecânica? Ou então, será que vale a pena utilizar palmilhas com elementos proprioceptivos nas chuteiras para esses atletas? O que eu vou fazer? Vou compartilhar a tela, vou mostrar alguns vídeos aqui de alguns jogadores em campo, tá? Mostrando um pouco da movimentação desses atletas, para depois a gente pensar a respeito da correção biomecânica ou postural, se vale ou se não vale a pena, para depois a gente entrar na parte de produção da palmilha, como essas palmilhas são feitas, tá? Porque a gente cercou de informações sobre os atletas, sobre o jogador de futebol, as características, e depois a gente fala da produção da palmilha. Então, vou compartilhar a tela mais uma vez, só que agora mostrando aqui alguns vídeos de alguns atletas. Então, eu vou utilizar aqui o Kinova, que é um software que eu utilizo para algumas análises, mas nessa daqui vai ser só para a gente verificar alguns padrões que os atletas apresentam
do seu pé, do seu tornozelo, da sua pisada durante os jogos. Então, vamos ver primeiro esse daqui, ó, em câmera lenta, o pé direito dele. Vamos analisar quando ele pisa no chão, o que acontece? Então, o contato, a trava vai gerar aquela tração. E aqui, ó, ele tem um ligeiro movimento de supinação. Ele não tem torce de tornozelo, isso aqui não foi nenhuma lesão. Este é um movimento natural do jogo. Isso aqui ocorre a todo tempo. Ele fez isso porque ele vai mudar de direção agora. Ele vai para o outro lado. Então, um atleta, a princípio, sem nenhuma alteração da pisada, mas que determinados movimentos do futebol, ele pode apresentar ou uma supinação, um movimento de inversão daquele tornozelo, mas sem gerar lesão, tá? Movimento normal. Vou dar alguns outros exemplos para depois a gente falar um pouco sobre esses movimentos. Aqui está o Neymar também, no movimento normal dele de jogo. Então, agora, quando ele vai com o pé direito, vai apoiar no chão, lá a gente viu um movimento no sentido da inversão. Aqui a gente vai ver um movimento, ó, no sentido de uma eversão de tornozelo, mas sem torce, sem nada. Então, gravem essas imagens que depois a gente vai falar um pouquinho delas em relação aos ajustes biomecânicos. Vamos ver mais 3 imagens aqui rapidamente. Este daqui, um atleta que vai bater uma falta. Então, vamos dar uma olhadinha no pé esquerdo, que é o pé de apoio. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar um pouco melhor. E o que acontece com o tornozelo quando o pé de apoio pisa? Tá? Então, aqui o movimento estava entrando normal. E aqui a gente vê esse tornozelo indo no sentido da eversão. Este é um movimento normal que todo atleta faz quando vai chutar na bola. Pé de apoio no chão. Quando o pé de apoio trava, devido à inclinação do tronco, tem uma adaptação do tornozelo em eversão. Vamos ver um outro vídeo. Aqui, um atleta chutando a bola. E vamos dar uma olhadinha neste pé aqui de apoio também. Vou dar um zoom ali para visualizar um pouco melhor. Então, no momento que ele vai colocar o pé de apoio, olha o que acontece com o tornozelo, um excesso de eversão, ok? No caso aqui, uma hiperpronação, se a gente for analisar, sendo que esse atleta, este é um movimento também normal do dia a dia, do atleta, do jogo, da partida. Tá? Então, é aquilo que eu quero chamar a atenção. E fixem bem essas imagens, tanto no sentido da eversão, quanto no sentido da inversão. E, por último, Neymar aqui na hora do chute. Vamos dar uma olhadinha no pé direito quando ele pisa. Também não é nenhum movimento de lesão que ele teve, é um movimento normal, mas vamos ver o tornozelo dele como se comporta. Pisou e tornozelo em eversão. Uma queda ali em eversão para estabilizar, o corpo dele está inclinado para o lado contralateral, o pé se adapta, o tornozelo se adapta em eversão. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desses casos aqui agora. Então, o que eu quero chamar a atenção em relação a isso tudo? Será que vale a pena, quando chega para mim um jogador de futebol, e isso vale para outros esportes também, e aí eu quero que vocês analisem em relação a isso, para alguns esportes. Será que vale a pena um jogador de futebol que apresenta uma alteração biomecânica? Por exemplo, o paciente tem uma hiperpronação e está com alguma lesão que você acha que essa hiperpronação tem relação com a lesão, que pode acontecer. Tá? Ele chega para você com essa hiperpronação ou com uma supinação, tanto faz. Você acha que vale a pena a gente desenvolver uma palmilha para ajustar a biomecânica desses atletas? A minha opinião é que não vale, quando a gente fala em relação à chuteira. Por quê? Como a gente viu ali naqueles 5 vídeos, o dia a dia de um atleta de futebol, durante o jogo, durante a partida, durante o treino,
aquele tornozelo, aquele pé dele é submetido a diversas sobrecargas, tanto no sentido da pronação quanto no sentido da supinação. Então, imagina se esse paciente chega para você com uma pisada hiperpronada, você acha que aquilo tem relação com a patologia dele, faz uma palmilha para chuteira, ajustando aquela hiperpronação. Mas, durante o jogo, em alguns momentos, ele vai ter uma supinação de acordo com o deslocamento que ele está no corpo, que ele está no campo. Se você faz uma palmilha, tá, com um antipronador, em um determinado momento, o pé dele vai no sentido da inversão, você vai acabar, através da palmilha, gerando um excesso de inversão naqueles momentos. E vice-versa. Se o paciente tem uma supinação, você faz uma palmilha corrigindo a supinação, mas no momento do chute, igual eu mostrei, que o pé de apoio ele entra numa hiperpronação, imagina uma palmilha para supinação, naquele momento vai gerar o quê? Um excesso de hiperpronação, maior mesmo do que o imposto pelo futebol. Então, devido ao esporte, a esse esporte específico, ser um esporte com muita mudança de direção, toda hora ele está no sprint, trava, muda de direção, gira, ou seja, o tornozelo dele age em todas as direções, em todas as posições, eu não acho válido e não recomendo o ajuste biomecânico para as palmilhas para a chuteira, justamente por esses motivos, ok? Então, quando eu vou desenvolver uma palmilha para um atleta de futebol, eu penso, eu vou desenvolver uma palmilha para o tênis do dia a dia e para a chuteira. Para a chuteira, eu vou fazer uma palmilha sob medida, uma palmilha mais confortável, uma palmilha de acordo com as zonas de hiperpressão que aquele paciente apresenta, lembrando que a região do quinto metatarso é uma região que se sobrecarrega muito, a região do primeiro metatarso também tá? Em alguns movimentos, tanto que é comum também o jogador apresentar sesamoidite, fratura de sesamoide. Então, tem uma palmilha bem confortável nessa região e na região do quinto é muito válido. Ter uma palmilha bem sob medida para a anatomia do pé melhora a distribuição da pressão plantar. Então, quando a gente fala de palmilha para chuteira, a gente não pode pensar em ajustes biomecânicos, porque a gente pode comprometer tanto o rendimento quanto a qualidade e a segurança daquela estrutura durante um determinado movimento. Pode ser que eu acabe, através de uma palmilha, gerando um movimento em excesso e isso acabar sendo lesivo para o atleta. Então, palmilhas para chuteira, quando eu vou trabalhar com esses atletas, eu faço uma palmilha muito mais para conforto do que uma palmilha corretiva. Se eu quero fazer uma palmilha corretiva, eu faço uma palmilha para o tênis dele, para o dia a dia, para o treino na academia, né? Para o treino quando ele estiver de tênis. Mas para a chuteira, não. A chuteira, a gente tem que fazer uma palmilha confortável. E aí eu vou demonstrar um pouquinho as características, que tipo de palmilha, e mostrar como eu desenvolvo ela no sistema. Tá? Então, em relação às palmilhas, primeira coisa, aqui, como eu dei aquele exemplo, aqui está uma palmilha, vocês podem verificar, eu acho que consegue, ó, aqui, visualizar que eu fiz o ajuste de um poron no antepé, seguindo o quinto metatarso, tá? Só que é uma palmilha feita muito fina. Por quê? Porque agora eu vou falar um pouco das características que uma palmilha para chuteira deve ter. Primeira coisa, em relação à palmilha para chuteira. A palmilha de chuteira ela tem que ter de 2 a 3 milímetros de espessura. Tá? Não adianta fazer uma palmilha com 4, 5, 6 milímetros. Nenhum atleta vai conseguir utilizar. Chuteira já é um tênis muito estreito, restrito ali dentro. E, além disso, o atleta bota um meião, muitas das vezes bota uma atadura. Então, o pé do atleta dentro da chuteira já é um local muito apertado. Não dá para a gente desenvolver palmilhas mais grossas como as palmilhas que a gente faz por um tênis, por exemplo. Pegar a palmilha de um tênis, normal de um tênis, e botar numa chuteira,
provavelmente o atleta não consegue utilizar porque é desconfortável. Muitos deles até tiram a palmilha da própria chuteira para jogar e para treinar. Então, primeiro detalhe muito importante, a palmilha precisa ser fina, 2, 3 milímetros no máximo. Aqui está um outro modelo. Se você analisar, é uma palmilha completamente fina. Tem uma base de 1 milímetro e uma cobertura de 2. Essa daqui tem 3 milímetros no total. Essa foi uma palmilha feita só sob medida. Ela não tem nenhum ajuste, nenhuma correção. Ela tem o arco longitudinal, mas, como eu falei, é um arco longitudinal totalmente maleável para não restringir o movimento do arco dele, porque muitas das vezes é importante ter aquele movimento do arco longitudinal, né, para auxiliar na absorção do impacto, para se adaptar aos movimentos do futebol. Então, não restringir o movimento do arco longitudinal é importante e você pode fazer uma palmilha sob medida, mas com bastante flexibilidade naquele arco. Tá? Um outro detalhe que a gente pode utilizar nas palmilhas dos atletas, mantendo a espessura. Por exemplo, eu costumo pegar bastante atleta com tendinopatia de calcâneo. Tá? E um recurso que eu costumo utilizar, não vamos generalizar, mas um recurso que muitas das vezes é interessante, é fazer uma palmilha com o retropé um pouco mais alto, com um calço infracalcaniano. Tá? Então, olhando a diferença de uma palmilha aqui, para outra palmilha, da parte anterior, a parte posterior. Então, essa daqui é uma palmilha que eu fiz com uma elevação do retropé para tirar um pouco da descarga do tendão do calcâneo, para deixar aquele atleta se recuperar, para daí sim, depois de recuperado, depois de voltar à prática esportiva, a gente vai retirando aos poucos aquela adaptação para ele voltar ao normal. Não quero deixar ele dependente de palmilha e de correções nas palmilhas. O objetivo ali é, se tiver que fazer algum ajustezinho como esse, tá, do retropé, fazer por um tempo, mas depois ir retirando. Um outro detalhe interessante é que, dependendo desse atleta, às vezes ele chega para você com uma queixa que a análise biomecânica não vai corrigir porque não tem nenhuma alteração, você avalia e não acha nenhum problema naquele paciente, nenhuma alteração significativa. Então, teve um atleta que chegou para mim, que joga na Espanha, que ele estava com uma calosidade no retropé, aquela síndrome de Haglund, ou síndrome de Hegland, dependendo, né, do local. Então, é aquela calosidade que tem no retropé. Imagina um atleta calçando uma chuteira que já é apertada, com aquela calosidade no retropé já sensível, só que ele não apresentava alterações biomecânicas. Então, o que foi feito? Foi feita uma palmilha fina, mais uma vez, sob medida. Só que a borda do calcanhar, eu coloquei uma borda um pouco mais elevada. Para quê? Para o pé do paciente, quando ele adaptar, para esse pé encaixar um pouco melhor nessa palmilha e ter um espaço entre a parte posterior do calcânio e a chuteira. Então, a palmilha não deixava o pé dele muito em contato. Eu coloquei ela um pouco mais espessa para esse pé ter um pequeno distanciamento entre a parte posterior e o contraforte da chuteira. Com isso, o que aconteceu? A gente diminuiu o atrito. Tirando o atrito, ele consegue realmente ter uma qualidade muito melhor, um conforto muito melhor e, consequentemente, menos dor. Ou seja, não foi nenhuma solução, nenhum desenvolvimento pensando em biomecânica, em nenhum ajuste específico, foi só pensando na funcionalidade daquele pé dentro da chuteira. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha também para encontrar alguns recursos para algumas patologias, para alguns problemas. Tá? Então, o que eu queria deixar bem claro aqui agora, antes de mostrar a produção da palmilha em si, aqui no computador, é que, em relação à biomecânica, não faça ajuste biomecânico para ser utilizado na chuteira, justamente pelo gestual esportivo daquele atleta. Aquele pé é sobrecarregado em todas as posições. Se ele tem uma hiperpronação,
em determinado momento ele vai apresentar uma supinação. Se ele tem uma supinação, em determinado momento ele vai apresentar uma hiperpronação, e isso é natural do esporte. E eu falei que isso pode ser levado também para alguns outros esportes, essa ideia, esse pensamento, tá? Vamos dar, por exemplo, aqui uma ideia, por exemplo, um jogador de tênis. O jogador de tênis corre sempre em linha reta, com a mesma passada. Não, o jogador de tênis também está a toda hora deslocando para um lado, acelerando, freando, mudando de direção. Será que uma palmilha ajustando a biomecânica vai se adaptar bem a todos esses movimentos? É algo que a gente tem que pensar, tá? Então, minha linha de raciocínio para esses esportes onde tem mudança de direção muito brusca, muito rápido, esportes muito ágeis em relação a deslocamento, eu não mexeria tanto em biomecânica. Eu protegeria mais aquele pé para dar um conforto para aquele atleta e corrigiria talvez num calçado de dia a dia, um calçado de treino, que ele vai treinar e que não vai ter tanto deslocamento assim. Ok? Mas agora, então, eu vou compartilhar a tela só para mostrar um desenvolvimento de uma palmilha em relação à espessura, a moldagem dela, sob medida, direitinho no pé, bem encaixado, para vocês visualizarem como eu faço isso. Hoje, através da tecnologia 3D, mas isso pode ser feito também da forma manual, caso você trabalhe com as palmilhas da forma manual. Ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês mais uma vez. Bom, então aqui através do software, né, do Orthofoot 3D, a gente vai desenvolver aqui uma palmilha. Então, pensando nessa palmilha, primeiro passo, eu preciso do pé escaneado, tá? Em 3D. Caso você não faça a palmilha com sistema 3D, você pode fazer ela sob medida, no moldador térmico, mas o que a gente precisa é desta anatomia para gerar uma palmilha mais confortável, tá? Porque se for para desenvolver uma palmilha sem a anatomia do pé, uma palmilha lisa, às vezes é melhor deixar a própria palmilha da chuteira dele. Tá? Então, se eu quero desenvolver a palmilha para algum recurso, para algum ajuste, eu vou inicialmente começar desenvolvendo uma palmilha bem sob medida, com a anatomia do pé para melhorar a distribuição da pressão plantar. Então, aqui tem um pé escaneado em 3D e eu vou criar uma palmilha para esse pé. Então, vou lá em palmilhas, na forma de chuteira. Eu vou escolher, primeiro, o tamanho, o número que ele calça, desse atleta, para o software já criar uma palmilha bem do tamanho exato, né, bem anatômica, do tamanho certinho do pé do atleta. Vou escolher a espessura, como eu falei inicialmente, talvez é o detalhe mais importante, espessura da palmilha, ela não pode ultrapassar 3 milímetros no total. Então, aqui eu vou fazer a palmilha em torno de 1 a 2 milímetros, porque depois eu ainda vou colocar uma cobertura para dar o acabamento final. Vou fazer ela ajustada à anatomia do pé e vou fazer o ajuste final para criar uma palmilha sob medida, e aqui está a palmilha. Então, o software cria uma palmilha para a anatomia do pé, bem sob medida, para o calcanhar e tudo mais. Então, eu tenho uma palmilha, a princípio aqui, moldada e sob medida para aquele pé. Como a gente viu, palmilha fininha. Então, a gente está aqui com 1 milímetro de espessura, tá? Se fizer uma palmilha muito grossa, ó, 4 milímetros. Isso daqui nenhum atleta consegue utilizar. Nenhum atleta consegue utilizar, tá? Você tem que partir do princípio que sua palmilha tem que ter, no máximo, 3 milímetros de espessura. Eu vou colocar aqui apenas 1, porque depois eu ainda vou entrar com uma camada superior aqui para dar o acabamento final, e aí sim, no total, eu vou chegar a 3 milímetros. Então, aqui eu já desenvolvi minha palmilha, sob medida, mas ainda não coloquei nenhum recurso, tá? Caso você queira, não queira um arco longitudinal tão alto, né? Não, eu quero tirar um pouquinho dessa altura para dar mais flexibilidade, para não dar tanto contato, você pode, nos ajustes, colocar um arco longitudinal e reduzir aquela altura. Atualmente está com 25 milímetros de altura, vamos passar então por uns 18 e vamos ver o que vai acontecer. Reduzi ali de 25 para 18, então tirei um pouco do contato desse arco, se for o seu objetivo, tá?
E através, então, do software, a gente consegue fazer todos os ajustes necessários para aquela palmilha daquele atleta. Então, ela bem fininha, bem moldada ao pé. No caso que eu falei anteriormente, caso você queira fazer uma palmilha para um paciente com tendinopatia de calcâneo, um atleta que está sofrendo de uma tendinopatia e quer colocar um calço infracalcaneano bilateral, né? Porque se for só de um lado vai gerar uma discrepância de membro, então tem que ser bilateral. Posso ir ali em calço infracalcaneano e ajustar a altura. Então, aqui, por enquanto, não tem nenhuma altura. Vou botar aqui um calço, por exemplo, de 8 milímetros. Então, o software automaticamente cria um calço de 8 e já ajusta dentro daquela palmilha. Então, aqui teria uma palmilha com retropé um pouco mais elevado para diminuir a sobrecarga ali para tendão de calcâneo. E, como eu falei anteriormente, após um determinado período, após ele já ter, esses sintomas já terem desaparecido, ele já está bem melhor, a gente vai tentando reduzir até tirar essa correção para ele voltar para o que é o natural. Não gosto de deixar nenhum atleta dependente de palmilha, a não ser que seja uma palmilha somente para conforto. Né? Se a palmilha não tem correção, mas gera mais conforto para ele, aí eu vou fazendo palmilhas na sequência sempre que ele precisa. Então, aqui tem todas as possibilidades, tá, para a gente desenvolver uma palmilha. Para futebol, como eu falei, a gente utiliza alguns recursos mais restritos, porque eu não mexo na biomecânica, mas caso eu queira fazer uma palmilha para futebol, eu tenho vários outros recursos aqui, elemento antipronador, antispinador, botão anterior, né, que é o piloto, barra infra, reto capital, tem diversos ajustes que a gente pode colocar e finalizar esse projeto do atleta, tanto para tênis quanto para chuteira. Então, demonstrei ali como a gente faz com a tecnologia 3D, da forma manual, a gente vai fazer ela sob medida, sob o molde, né? Ajustando as pecinhas ali onde você precisa, bem moldada no pé. Dá para fazer da mesma forma. E aí, o que eu gostaria de realmente enfatizar aqui para vocês é a questão da avaliação. Tá? O que eu falei anteriormente em relação a vale a pena mexer nessa parte biomecânica das palmilhas, né, para chuteira, não só para o jogador de futebol, mas para outros esportes também que requerem muito deslocamento. No meu ponto de vista, e o que eu vejo na minha prática, em tudo que eu já fiz com os atletas, principalmente do futebol, mas eu faço palmilhas para vários tipos de esportes também, tá? E eu não recomendo o ajuste biomecânico quando o esporte tem muita mudança de direção, muito deslocamento, justamente pelo posicionamento do pé nesses movimentos. Uma hora ele está em inversão, outra hora ele está em inversão, em outra hora ele está em eversão. Então, é um pé que muda de direção o tempo todo. Então, para que eu vou ajustar uma alteração se eu posso acabar comprometendo aquele movimento quando a posição do pé está na direção oposta, né, naquele movimento, naquele gestual esportivo? Então, eu particularmente não gosto de trabalhar com ajustes biomecânicos para esses calçados, para esportes com muita mudança de direção, muito sprint, muita arrancada, desaceleração, mudança e tudo mais. Eu prefiro fazer só para os calçados de dia a dia, fora do ambiente esportivo desse atleta. Então, eu trabalho muito mais com a questão do conforto para aquele atleta, na questão de melhorar a distribuição da pressão plantar, para gerar realmente menores picos de pressão e mais conforto para aquele atleta. Através das palmilhas, a gente consegue fazer palmilha realmente muito confortáveis para os pacientes, principalmente os jogadores de futebol, né? Devido à chuteira ser um calçado muito rígido, muito duro e, de certa forma, desconfortável. Então, quando a gente consegue desenvolver algo confortável para esses atletas, isso é muito válido, muito válido. Mesmo que não mexa, mesmo que não altere o índice de lesão daquele clube, daquele atleta, tá? Mas você conseguir gerar mais conforto para ele através das suas palmilhas, eu acho super válido trabalhar com elas nesse sentido, tá? Então, em qualquer esporte, sempre tem uma boa indicação para o uso de palmilha quando bem avaliado e quando bem indicado. E
principalmente quando você consegue desenvolver uma palmilha bem confortável, bem sob medida e de acordo com as necessidades daquele paciente. Então, escutar a necessidade dele, o que ele espera com o uso daquela palmilha, é de extrema importância para o sucesso do tratamento. Depois que o atleta vem, experimenta a palmilha, aquela palmilha tem que ser confortável. Não adianta desenvolver uma palmilha muito espessa, porque ele não vai usar, vai causar desconforto, ou quando ele pisa e acha aquilo extremamente desconfortável. Ele também não vai utilizar. Ele vai voltar para a palmilha normal do calçado dele. Tá? Bom, então essas daí foram algumas dicas de como eu trabalho com os atletas de futebol. Acho que isso pode ser replicado para alguns outros esportes e gostaria que vocês pensassem um pouquinho aí nessas possibilidades, essa nova ideia aí, se realmente vale a pena ou não, né, mexer na biomecânica em alguns esportes, tá? No meu ponto de vista, como eu já falei que algumas vezes não vale a pena. Se você pega um atleta, um corredor de rua, né, que está correndo em linha reta, já é um outro assunto. Quando você pega, por exemplo, um que eu também costumo fazer muito, atleta de CrossFit, que está muito na moda, muitos pacientes chegando aqui para desenvolver palmilha, para às vezes para uma mecânica melhor no CrossFit e tudo mais. No CrossFit não tem tanta mudança de direção, dá para a gente ter um raciocínio, se houver indicação, não é para fazer uma palmilha para qualquer atleta, só porque ele quer, né, melhorar a mecânica, não, tem que ver se realmente aquele pé está interferindo, se estiver interferindo, pode até usar a palmilha para tratar alguma patologia, alguma dor, mas ele tem que fazer um retreinamento de alguns grupos musculares, e ter um melhor gestual esportivo, tá? Palmilha não é para ser utilizada única e exclusivamente como solução de todos os problemas, faz parte de um programa de treinamento quando bem indicado. Então a gente pode aplicar isso em diversos esportes. OK? Bom, gente, obrigado pela atenção. Espero ter passado aqui algumas informações bem válidas para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, podem me mandar perguntas. Se não conseguirem mandar perguntas agora aqui, pode mandar lá pela minha rede social, que é o TechFit 3D, lá no Instagram, que a gente vai conversando. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para Rafael e Leonardo. Parabéns pelo evento. Vou assistir até o final e estamos juntos aí sempre, e inclusive para os próximos eventos. OK, gente? Um abraço, bom evento a todos aí. Tchau, tchau, até a próxima.